Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nós hoje vamos prosseguir o nosso conteúdo do sétimo ano, a base curricular do sétimo ano de História, e vamos prosseguir com o conteúdo do Renascimento. O Renascimento que temos os três períodos que vocês já sabem, o período do 300, o período do 400 e o período do 500. Aqui nós vamos hoje fazer o fechamento do período 400 e identificar, evidenciar, nos aprofundar sobre o conteúdo em referência ao 500. Lembrando que nesse período do 500 vai surgir também as chamadas grandes navegações. É só você ficar atento e atenta aqui. 500 é a partir do ano de 1500, 1501, 1502. É o 500. Mas antes disso, do surgimento do ano de 1500, 1501, 1502, 1503, temos as chamadas grandes navegações. Inclusive, existe um filme que trata muito, de forma muito brilhante, desse episódio histórico das grandes navegações, que é 1498, A Conquista do Paraíso. E esse filme, aliás, desculpa, vai justamente fazer uma viagem histórica para a gente compreender que no finalzinho do século XV, início do século XVI, existe ali um grande investimento na área da navegação na Europa e que esses europeus têm um interesse muito grande em conquistar outras regiões. E essas regiões, eles imaginam inicialmente que é a Índia. Na verdade, estamos estudando, eles vão encontrar, na verdade, a América, não é? Não serão as Índias que serão encontradas, serão o povo americano, os nativos da América e os índios, por consequência, não é? E vamos hoje fazer esse estudo e, se der tempo, aprofundarmos na Reforma Protestante e na Contra-Reforma, que são situações que vão tentar deixar bem claro para a gente a necessidade de mudanças dentro da própria Igreja Católica. Tá bom assim? Perfeito? Vamos lá? Por favor, abra o nosso livro na página 87, que diz assim: 87, né? 87, e logo abaixo tem uma imagem de um quadro de um artista muito importante que se chama Sandro Botticelli. Isso mesmo. Isso mesmo. O que é que temos aqui? Um dos grandes destaques do período 400, nós estamos estudando 400, vamos para o 500 já já, foi o pintor Sandro Botticelli, não é? Nasceu em 1445 a 1510. Ele foi responsável por resgatar aspectos culturais e artísticos das civilizações grega e romana. Ele foi responsável por resgatar esses aspectos. Claro que esses aspectos vão passar por um entendimento do que seja o antropocentrismo. Não é verdade? Que vocês já estão sabendo disso. Prosseguindo aí na página 37, marcadas por um forte realismo, suas obras têm características religiosas e até mesmo mitológicas. Mitológica, o que significa esse, professor, esse termo? Mitológica vem de mito.
aquilo que pode ser que é falso, né? Em grande parte das vezes, por via de regra, é falso, não traz nenhuma verdade naquele contexto, dando a impressão de que as imagens estão sempre em movimento. Então, um exemplo dessas imagens que Sandro Botticelli quer deixar em movimento é nesse quadro aí, o Nascimento de Vênus, que está logo abaixo. Então, você percebe aí essa característica da obra do nosso querido Sandro Botticelli, né? E então, dentre suas obras destacam-se O Nascimento de Vênus, A Tentação de Cristo e Inferno de Dante. Na página 88, né, temos Leonardo da Vinci, no item do nosso livro, que diz assim: aconteceu. Leonardo da Vinci é considerado até hoje como um dos maiores artistas da história humana. Esse artista renascentista influenciou a arte de uma forma geral e despertou o interesse popular por suas obras, mas também atraiu oposições, principalmente da Igreja Católica. Ele vai atrair a oposição da Igreja Católica porque ele vai chocar, ele vai bater de frente com os dogmas, com as teorias que a Igreja Católica estava defendendo ali naquele momento, não é? Então são teorias que ele não concorda, ele quer que o homem tenha a sua autonomia, passa também pela questão da autonomia, passa pela questão da ciência, valorização da ciência, deixando os aspectos de Deus de lado. Da Vinci não ficou só, não ficou e nem deve ficar conhecido só por suas pinturas, mas por várias obras em diversos campos do conhecimento. Da Vinci vai passear em vários campos do conhecimento, como astronomia, matemática, anatomia e ciência. Aprendeu sobre circulação sanguínea e também conseguiu demonstrar que a Terra girava em torno de seu eixo. Suas obras eram consideradas avançadas para seu tempo, o que muitas vezes levou a interpretações equivocadas. Ele desenhou máquinas que só viriam ser criadas séculos e séculos depois, como um helicóptero e submarino. Sem dúvida, suas obras mais conhecidas são as pinturas Mona Lisa e A Última Ceia, que retratava a reunião de Jesus com os seus apóstolos pouco antes de ser condenado à morte na cruz. Esta última seria apenas uma pintura de Da Vinci, se não fosse pelas várias lendas criadas acerca dela. A primeira afirma que um dos apóstolos sentado à mesa com Jesus era, na verdade, Maria Madalena, de quem Jesus teria expulsado 7 demônios. Essa tese não é aceita pelos cristãos, pois associam Madalena a uma prostituta. Outra teoria bastante comentada é a de que o cálice em que Jesus bebeu vinho antes de sua crucificação seria, na verdade, o Santo Grau, que esconderia a verdadeira linhagem, Cavaleiros Templários. Até hoje não se sabe ao certo quais as intenções de Da Vinci ao produzir esse quadro, ou porque se tornou uma obra polêmica, mas sem dúvida ele era um artista genial à frente do seu tempo. Isso é uma coisa, uma situação inegável. Da Vinci eu considero até hoje um dos maiores gênios que passaram pela Terra, que tiveram aqui. Seres humanos, entre eles, um ser humano a ser destacado do ponto de vista da inteligência e de sua capacidade, ele não deve ser esquecido jamais, tem que ser reverenciado, tem que ser enfatizado, tem que ser destacado, porque ele era
muito, muito, muito inteligente, né? Você viu aí que ele fez um esboço do que seria o helicóptero, do que seria submarino, que séculos depois, da onde nós saímos, a anatomia, a biologia, enfim, passeava em várias ciências, além de passear também, de ser um artista, não é? Página 89 agora, Alta Renascença, os 500. Antes, as fases conhecidas do período renascentista cultural e científico eram 300, 400, 500. Mas, ainda no século XIX, historiadores começaram a acrescentar uma fase que ficou conhecida como Alta Renascença. A razão para isso foi principalmente a grande importância das obras deixadas por Leonardo da Vinci. Na verdade, essa foi uma fase localizada entre 400 e 500. Foi nela que o pensamento humano se consolidou separadamente da influência da Igreja Católica. O desenvolvimento completo do ideal renascentista estabeleceu-se nos últimos anos do 400 e o início do 500. Daí a nomenclatura Alta Renascença. Artistas como Leonardo, como Mona Lisa, Rafael, considerado o grande mestre da pintura, e Michelangelo, que com suas esculturas iguala-se às obras da antiguidade clássica, são as grandes expressões desse período. E suas obras estendem-se pelo 500. Então, o livro faz uma abordagem agora em cima daqueles artistas que são considerados principais, que chamam mais atenção. Aí coloca Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio e Michelangelo, né? Colocando aí esses três como sendo artistas que são uma referência para o Renascimento. Significa também que eles não podem deixar de serem estudados, não podem deixar de ser evidenciados. Ainda na página 89 nós temos tem um quadro que tem uma legenda que diz assim: o encontro entre Léo o Grande, pintado com retrato de Léo X e Átila, pintura de Rafael Sanzio. Nesse período, a produção artística renascentista sofreu influência e influenciou as grandes navegações. O que significa isso? Significa que o Renascimento vai chegar a outras áreas. O Renascimento surgiu aonde, professor? Surgiu na chamada Península Itálica, em Gênova, em Veneza, Florença, na parte norte da bota italiana. Bota por conta do formato da Itália, formato territorial, o mapa da Itália parece semelhante a uma bota, não é? Então, esses artistas vão ter a possibilidade agora de expandir seus conhecimentos através das grandes navegações, as navegações que vão levar o conhecimento, as artes para outras localidades. O que é que temos aqui? Na página 89. Nesse período, a produção artística renascentista influenciou as grandes navegações. A descoberta da América proporcionou uma nova perspectiva, a ideia de mundo europeia, e a ciência renascentista, unida à razão e ao anseio da descoberta do novo, contribuiu para a criação de elementos favoráveis à expansão marítima. Então você tem aí a ciência colaborando, unindo-se à razão e o desejo da descoberta do novo, né? Contribuiu para que as navegações evoluíssem e que a América fosse descoberta. Continuando aí. De certo, o mercado econômico voltou-se para a América, o que diminuiu os investimentos nas artes renascentistas. A procura do chamado metalismo, busca de ouro e prata,
Norteou vai servir de referência. Esse nortear serve de referência para quê? Para os grandes investimentos europeus. Com a expansão marítima, a integração entre povos e regiões aumentou. O mundo não seria apenas o mar Mediterrâneo. Incluiria agora terras em outros continentes. Assim, a produção cultural renascentista não se realizava apenas na cidade de Florença, mas também em outros locais, como Roma. A dominação das terras no continente americano foi um dos fatores decisivos importantes para a decadência do renascimento cultural, renascimento científico cultural, somada à contra-reforma religiosa, movimento da Igreja Católica posterior à Reforma Protestante, que visava, entre outras coisas, fortalecer a Igreja conquistando fiéis. Então, o Renascimento vai enfrentar uma série de dificuldades, agora não, mais na frente, quando da descoberta da América. Página 90. No campo das artes, o destaque é Michelangelo Buonarroti e seus afrescos. Afrescos é aquela tela, aquela pintura que é colocada logo em seguida, que está pronta, né? Está a fresco. Na Capela Sistina, em especial a obra O Último Julgamento. No ano de 1547 foi indicado como arquiteto oficial da Basílica de São Pedro no Vaticano. Na literatura, o destaque ficou para as obras de Nicolau Maquiavel, italiano Nicolau Maquiavel. O ano que vem, quando você atingir o 8º ano, nós vamos fazer um mergulho nesse importante historiador, escritor e poeta que ficou conhecido como fundador da ciência política moderna. Sua principal obra foi O Príncipe, em que defendia o Estado sem intervenção da religião. Durante o Cinquecento, os ideais renascentistas alcançam grande parte da Europa e chamam todas as atenções para a Itália, que passa a ser cobiçada por potências como França, Espanha e Alemanha. Também com características desse movimento histórico, podemos citar a imprensa e a Reforma Protestante iniciada por Lutero, não é? Então significa que o Renascimento não vai ficar isolado, restrito à Península Itálica, vai se expandir para outras regiões da Europa, viu? Presta atenção nisso aí. A reforma teve impacto negativo sobre o Renascimento, pois era contra as imagens sacras e politicamente enfraqueceu o poder da Igreja, que era uma das grandes financiadoras dos artistas renascentistas. E aqui nessa página 90 nós temos quadros de Michelangelo Buonarroti, a Deposição da Cruz de Pontormo e temos a obra Piedade, foi realizada por Michelangelo, não é? Quando este tinha apenas 23 anos. Devido ao questionamento se a obra era sua, ele a assinou na faixa de roupa da Virgem, única obra com sua assinatura. Das poucas peças, obras que o Michelangelo havia assinado, ele assinou essa obra a obra Piedade. Vamos agora para a página 91, e nós iremos encontrar
o humanismo científico e cultural. Científico e cultural. 91, página 91. O outono da Idade Média é um momento de diversas transformações políticas, sociais, econômicas e culturais. Apesar de a Igreja Católica ser a instituição que resiste à queda do Império Romano, do Ocidente, e constrói um grande poder político ao longo da Alta Idade Média. A Igreja Católica, ela tem seu ápice, ela tem sua força na Alta Idade Média. Não esqueçam, na Baixa, a Igreja tem um declínio. Vários motivos vão propiciar que a Igreja tenha esse declínio, tá bom? Esse declínio vai ser por conta do renascimento comercial, não é? Por conta das cruzadas que acontecem na Baixa Idade Média. As explicações teocêntricas já não eram suficientes para compreender as novas questões surgidas a partir do renascimento comercial e urbano. É em meio às transformações que nasce uma importante figura medieval, o intelectual. Esse intelectual surge exatamente na Idade Média. Vindo das universidades, ele vive da venda de conhecimento. Pedro Abelardo, filósofo, teólogo e lógico escolástico do século XII, não é? É um exemplo desse intelectual que nasce nas cidades. Uma outra característica aqui, prosseguindo, 91, as críticas ao teocentrismo ganham força com o uso e desenvolvimento do método escolástico entre os intelectuais e, ao mesmo tempo, o conhecimento sai lentamente dos muros da igreja. Então, naquele período, o conhecimento era restrito do ponto de vista de formação. Ou você se formava como médico, ou você era filósofo, ou você tinha dedicação à vida religiosa. Você iria fazer o curso de teologia para ser padre. Então você observa com isso que havia poucas opções em cursos universitários, não é? Começa aqui, voltando para o livro, começa a entrar em cena o antropocentrismo como modelo. Meus queridos, por favor, não esqueçam do significado de antropocentrismo. Jamais na sua vida, aonde você estiver. Qual é o significado de antropocentrismo? Isso, o homem no centro de tudo, o homem no centro do mundo. Valorização do homem. Essa é a característica do Renascimento. Por quê? Porque o Renascimento viu ali a possibilidade de se desenvolver através do homem. Um homem é o centro de tudo, valorizando o homem. O homem se achando, o homem se desenvolvendo nas ciências e afastando-se cada vez mais de Deus, para que ele pudesse ter uma autonomia de pensamento, um poder crítico, sem nenhum tipo de influência. Por conta disso, que o homem é uma valorização. O homem passa a ser valorizado durante esse período do Renascimento. Prosseguindo aqui, começa a entrar em cena o antropocentrismo com o novo modelo. O racionalismo filosófico grego antigo se torna referência para esse novo paradigma. Fortemente marcado pela religiosidade medieval, presente também na arte renascentista, desse novo modelo surge um novo intelectual, o humanista. Surge aí agora o humanista. Na página 93,
não é? Na página 93, nós temos uma série de atividades, de questões, mas eu faço questão de fazer com vocês a número 4, que diz assim: saber não é o bastante. Necessitamos aplicar o conhecimento. Querer não é o bastante. Necessitamos realizar. Refletindo sobre essa frase de Da Vinci, aborde a importância desse artista não só para o período renascentista, mas também para a humanidade. Resposta complexa, né? Por quê? Porque foram enormes contribuições dadas pelo nosso querido Leonardo da Vinci em diversas áreas. E a área que eu estou querendo destacar para vocês é a área da ciência. Ele colaborou por demais para a ciência. Muito, 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 muito. Não só para as artes, como para a ciência também. Era um gênio, não me canso de falar isso, de bater nessa tecla. A resposta: é considerado um dos maiores artistas intelectuais da história da humanidade. Teve papel, a resposta: é considerado um dos maiores artistas e intelectuais da história da humanidade. História com H, viu? Ponto. Teve papel de ruptura artística no Renascimento, consolidando a produção humana para além dos mosteiros religiosos. Para além dos mosteiros religiosos. Ponto. Destacou-se em vários campos, como na pintura, com as obras Mona Lisa e A Última Ceia, na ciência, com invenções como a máquina escavadeira, o isqueiro, o paraquedas, a máquina a vapor, em trabalhos científicos com base na autonomia, ou como a obra do homem vitruviano, não é? O homem vitruviano. E aqui voltando para a página 92, nós temos o aparecimento mais uma vez. Quando não aparece antropocentrismo, aparece o que é teocentrismo. Nesse momento você tem que se habituar a isso, que vai acontecer muito. Todas as vezes que falar sobre idade moderna, aí vai citar o Renascimento e vai citar a questão do teocentrismo e antropocentrismo, não é? Tá bom, vamos prosseguir aqui. O teocentrismo é o modelo aplicativo no qual a figura divina tem papel central, a figura de Deus tem um papel central. Por exemplo, a ordem medieval era justificada pela religião. No antropocentrismo, é o modelo aplicativo em que o homem ganha papel de destaque. Nele, o radicalismo tem lugar fundamental, não é? Seguindo a página, nós temos aqui alguns pensadores humanistas se dedicaram ao projeto de uma sociedade perfeita. Entre eles, o frade Tommaso de Campanella. Sua ordem religiosa, os dominicanos, teve papel central na colonização espanhola das Américas. Os relatos de frades espanhóis, como Bartolomeu de las Casas, sobre as atrocidades, sabe o que é atrocidade? Coisas ruins, coisas que não podem ser reverenciadas, não podem ser destacadas, coisas muito, mas muito ruins mesmo, não é? Contra as comunidades indígenas americanas, contrastavam com aqueles sobre as riquezas desses mesmos povos inspirados nas ideias de Platão. Thomas More trazendo o mito colonizador hispânico de El Dorado e relatos sobre a organização das colônias indígenas americanas. Não é? Campanella cria a Cidade do Sol. Deu para entender? Nós concluímos o conteúdo
que fala sobre o renascimento. Espero que vocês tenham compreendido, viu, pessoal? Tchau para vocês, forte abraço e até a próxima.